Oi, podemos dividir o período de industrialização do Brasil em três períodos específicos. Primeiro, o período colonial, onde era proibida a industrialização por motivos óbvios, né? Essa troca de produto fabricado, que é mais caro, produto produzido no agro, que é mais barato, beneficiava a metrópole. Depois, o Império, onde houve uma primeira tentativa de industrialização brasileira de fato, e depois apenas na República, com a Era Vargas, JK, automação e a Era da Informação. Vamos olhar primeiro aqui a época do Império. Olha só, a época do Império, nós temos o Barão de Mauá. O Barão de Mauá chegou a ter uma fortuna maior do que o erário, tá? O erário do Império. O erário do Império era de 97 mil réis e ele tinha 115 mil réis, tá? Ele desde pequeno foi aceito por um comerciante, ensinou a ele inglês, ensinou a ele a contabilidade, e ele vem fazendo aquilo ali, tornou um empreendedor. O empreendedor, ele botou banco, ele fez uma fundição, tá vendo? Indústria de base do Brasil já tinha lá atrás também. Ele colocou também uma ferrovia, ele tinha um transporte marítimo no Rio Amazonas, ele tinha um estaleiro, ele tinha vários empreendimentos em 8 países. Em 8 países o Barão de Mauá tinha empreendimentos. O Irineu Evangelista de Souza. Ah, professor, e o que fez ele cair? Política, tá? Os políticos começaram a dar em cima dele e ele foi cair. Ah, professor, por que outros caras não entraram nisso? O café. O café era que dava dinheiro nessa época, não fazia razão. Se o café, tipo, açaí é que tá dando dinheiro hoje, você vai convencer o cara a botar a coxinha. Não vai. Só açaí tá dando dinheiro, o cara quer investir e quer abrir um açaí. Mesma coisa naquela época. Se o café é que tá dando dinheiro, o cara quer pegar o dinheiro que ele tem e investir no café. Ele quer o lucro do café, que é o que ele está vendo as outras pessoas ficarem ricas, né? Que ele lembra que a gente tem aquele movimento de manada. Então, por isso que não tinha outros processos de industrialização no Brasil. Era só esse daí. Vamos ver as guerras mundiais e a industrialização brasileira. Por que as guerras mundiais foram importantes para a industrialização brasileira? A Europa entrando em guerra, não tinha indústria lá produzindo, todas elas estavam voltadas para o esforço de guerra, faltou utensílios, faltou tecido no Brasil, não tínhamos de onde importar esse tipo de coisa. Então, dois lugares se beneficiaram com isso, tanto o Brasil, que começou a ter essa indústria de tecido e utensílios, como os Estados Unidos, que começaram a fazer uma indústria mais de base, e houve o crescimento tanto da indústria americana como da indústria brasileira. O que foi a crise de 1929? Primeira Guerra, Estados Unidos produz, vende tudo para a Europa, vendia fácil, tornou o crédito também mais fácil, empregava um monte de gente, gastava muito. Quando a Europa terminou a Primeira Guerra, começou a se reindustrializar e começou a produzir seus próprios produtos novamente, esse excesso que tinha de produtos começou a ficar lá encalhado, teve que despedir pessoal, quem pegou esse crédito não conseguia pagar, e aí veio essa crise de 29. A industrialização brasileira na República tiveram dois momentos específicos que a gente gosta de estudar, o Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek. Getúlio Vargas incentivou a indústria de base, investiu em infraestrutura, criou a CLT, fez leis protecionistas para a indústria brasileira e criou a Siderúrgica Nacional e a Petrobras. Já o Juscelino partiu para a parte de modernizar a indústria nacional, trazendo as multinacionais e aí a tecnologia delas para dentro do Brasil, doando terreno, fazendo isenção fiscal nelas. O governo do Getúlio marcado pelo golpe de 30, Revolução Constitucionalista Paulista, nova Constituição de 1934, que incluiu o voto secreto, o voto feminino e as leis trabalhistas, tá certo? Foi na ditadura que isso foi feito. A ditadura dele era uma ditadura personalista, era voltada ao culto dele mesmo. Essa ditadura era chamada de Estado Novo, ela censurava as pessoas, ela fazia uma forte propaganda governamental. Na industrialização nós já vimos leis protecionistas para a indústria, criação de indústrias de base. Ok, vamos ver os movimentos de Juscelino Kubitschek. Ele tinha esse lema de fazer 50 anos em 5, ele era desenvolvimentista, tá? Era uma época de otimismo, era uma época de bossa nova, anos dourados. O Brasil tinha ganho a Copa do Mundo de 1958 de futebol, a primeira Copa do Mundo que a gente ganhou. Ele fez a rodovia Belém-Brasília, ele criou Brasília, ele fez a Sudene e outras superintendências de desenvolvimento para melhorar essa distribuição da riqueza pelo país. Tripé econômico, uso do capital estatal, privado internacional, abertura para multinacionais com incentivos fiscais, doação de terreno e garantia de matéria-prima. Toda essa parte da industrialização brasileira é apenas um resuminho para você entender como foi formada a industrialização brasileira, como ela foi morta na época do Império,
uma politicagem. Nós já tínhamos fundação lá, poderíamos ter uma indústria de base toda feita, os políticos mataram, depois eles vieram e tiveram que tentar ajeitar com essas políticas aqui que nós estamos vendo.